Fala galerinha, tranquilo? Então, vamos fazer hoje a nossa última aula de formulários HTML. Acredito que nessas 8 aulas, né, a gente conseguiu ver bastante coisa. Lógico que não dá tempo da gente ver tudo. Muitas coisas vocês vão descobrir, vão, digamos assim, vão explorar numa prática, né, no envolvimento ali com a linguagem, com os elementos, no dia a dia, determinada demanda vai te exigir você pesquisar sobre alguns outros elementos. Mas eu acredito que a gente conseguiu abranger a maioria dos elementos e dos atributos mais importantes de cada elemento, tá? Então, vamos lá. Então, olha só, a gente terminou nas últimas aulas falando, né, sobre os campos de formatadores, que são aqueles campos do HTML5, aonde eu consigo lá no type do input especificar um campo que é específico para e-mail, para número, para pesquisa, para vários elementos, para telefone, para vários, para captura de alguns dados específicos que o HTML5 trouxe, ok? Aonde uma grande parte deles, por exemplo, vai fazer uma diferença grande quando você estiver acessando, por exemplo, de um dispositivo móvel, igual a gente demonstrou na aula passada. Vamos para os últimos campos que a gente vai ver nessa série, que são campos, eu deixei para o final, os campos que não são input. Existem alguns campos de formulário HTML que não são inputs, tá? Então, todos os que a gente viu até agora, o que mudava basicamente, alguns tinham alguns atributos específicos, mas o que mudava era lá basicamente o type lá da tag input, ok? Existem alguns outros campos, basicamente mais 2 campos, que não são inputs, tá? E a gente vai ver especificamente como é que ele funciona. Então, vamos lá. Então aqui a gente mostrou, né? Aqui exatamente a última aula ficou desse jeito, com os campos os campos formatadores, e aqui está o código da página. Então está aqui o parágrafozinho dos campos formatadores. Só lembrando que a gente aqui não está se preocupando nesse momento com a interface gráfica, com front-end, e a gente só está fazendo algumas demonstrações com os campos mesmo, para vocês verem o funcionamento, ok? Então vamos lá para o próximo parágrafo. Beleza. O próximo elementozinho é o text area. O text area ele é utilizado para textos longos. Então, por exemplo, uma observação, algum texto maior, né, que você precise utilizar, que o usuário precise digitar. Vamos fazer uma demonstração aqui do text area. O text area é uma tag chamada text area. Então aqui, ó, quando no meu editorzinho aqui, ó, quando eu digito text area e dou um tab, ele já vem aqui alguns campos para mim preencher, ó. Então o name e o ID, igual a gente estava falando, e vou colocar ele num contexto aqui de observação. Vou chamar de OBS. E OBS o ID. Aqui ele tem 2 atributozinhos. Vou tirar esses atributos para vocês, depois eu falo sobre eles, para vocês verem como é que fica ele sem. E aqui vou botar um labelzinho, que vai ser o OBS. Vou colocar aqui observação. Vamos supor lá que você tivesse um formulário, onde o usuário ele teria que digitar alguma observação por algum determinado elemento. Por exemplo, em formulários quando você faz um formulário para em sites mesmo comuns para a pessoa enviar, né, alguma sugestão, alguma crítica ou até mesmo alguma dúvida, normalmente a parte de textual mesmo, que a pessoa vai escrever a mensagem dela, normalmente é um text area, ok? É diferente, por exemplo, do input text. O input text tem uma linha só, o text area, vamos ver aqui, ó, olha lá, é aquele campinho onde tem digamos assim, mais de uma linha para a pessoa digitar, e aqui ele até, por padrão, ele te dá aqui a opção de você aumentar ou diminuir o tamanho do campo. Percebam que quando eu não especifico o tamanho dele, ele fica bem pequenininho, né? Uma possibilidade é eu aumentar. Deixa eu colocar um BR aqui, para ele ficar na linha de baixo. Então, lá, ficou na linha de baixo. E aqui era exatamente os 2 elementos que eu havia comentado para vocês, que é o calls.
O cols vem de colunas, então isso impacta na quantidade de colunas do text area e, consequentemente, na largura dele. Vou colocar aqui, por exemplo, 50. E o outro atributo é o rows, que é a quantidade de linhas que impacta na altura dele. Vou colocar aqui 10 linhas. Então, 50 colunas e 10 linhas. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Olha lá, ele já aumentou de tamanho. Se eu quisesse aumentar mais, vou botar aqui 100 colunas. Então, ele vai ficar grandão aqui na largura. Então, a pessoa pode digitar lá o texto que ela quiser aqui dentro. Beleza? Então, é um campo para captar um texto mais longo do usuário, ok? Então, tá ali a demonstração do text area. Aqui só uma coisa bastante importante que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, ó. Vamos supor que nesse campo nome completo aqui, ó, vamos supor que eu quisesse que já viesse um valor preenchido nele, tá? Já viesse com um valor qualquer aqui, tá? Com um nome qualquer, aqui no caso com um nome. Vamos supor que eu já quisesse que viesse preenchido com um nome. É diferente, por exemplo, do placeholder, que é aquele labelzinho e quando você digita alguma coisa ele some. Eu já quisesse, por exemplo, viesse fulano da Silva, já preenchido, quando a minha página fosse carregada. Isso é comum, por exemplo, em um sistema. Quando você tem uma listagem lá dos registros que já estão cadastrados, você pede para editar aquele registro. Na edição ele vai para a tela cadastral e já vem o nomezinho lá do que está cadastrado para você fazer alguma alteração. Isso é bem comum. Então vamos supor que eu quisesse já carregar minha tela e viesse já preenchido fulano da Silva aqui em nome completo. Então vou lá no nome completo. Como é que eu poderia fazer isso? Eu inseri o atributo aqui, ó, value. E aqui fulano da Silva. Beleza. Salvei aqui. Então, esse atributo value do input text, ele vai, quando eu carregar a tela, se esse campo value estiver preenchido, ele já vai preencher. Por que eu estou falando isso e eu voltei nisso? Porque o text area, ele tem uma diferença. Quando eu quero que já venha um texto padrão preenchido, não é o value que eu coloco. Então, vou lá no text area. Então não existe o value aqui no text area. Qual que eu faço? Como é que eu faço isso? Percebam que, não sei se vocês perceberam, mas o input ele é uma tag HTML que não se fecha, né? Ela só abre. E o text area, ela abre e fecha, beleza? E se eu quiser que venha já algum valor preenchido, eu coloco esse valor, vou já preencher com Olá Mundo, por exemplo. Eu coloco no meio da tag do text area. E aí, feito isso, carregando lá, já vem o textinho Olá Mundo preenchido. Então, é uma diferença que eu gostaria de ressaltar quando em relação aos inputs, em relação ao text area, ok? Beleza, vou voltar como estava antes, tanto aqui no text area, e vou retirar o value aqui do input text. Beleza? Voltou ao normal. O text area também tem placeholder, tá? Então vou botar um placeholder aqui, ó. Placeholder, digite uma observação, por exemplo. Ok, salvei, vou carregar lá. Digite uma observação. Quando eu digitar alguma coisa, some que é o papel do placeholder, ok? Beleza. Vamos para o próximo campo. O próximo campo é o select. Então aqui está o select, um campinho, uma tag HTML muito utilizada, muito mesmo. Então, por exemplo, quando você tem igual a mesma coisa que eu falei anteriormente aqui, ó, no caso de um sexo, do sexo, né? Você poder utilizar o rádio, você poderia também utilizar o select. O select é aquele campinho onde você clica, ele abre, né, normalmente para baixo, e aí tem as várias opções para você selecionar, tá? Então aqui vou criar mais um parágrafo e o select. Então o select tem o nome e o ID. Vou colocar aqui, ó, opções. Vou chamar ele de opções aqui, ó. Botar um labelzinho aqui, opções.
Ok, opções. Beleza. E aqui dentro do select eu coloco as opções. Então percebam, o select também é uma tag HTML que ela abre e fecha. E internamente a tag do select eu tenho uma tagzinha option, que é justamente a opção. E aqui vale muito uma questão bastante importante. O option, ele basicamente só tem um atributo, que é o value. E o option é uma tag que abre e fecha. Então aqui tem uma diferença. Ó. No meio da tag é o que irá aparecer na interface como texto para você selecionar. E no value é quando esse formulário for submetido, né, quando você mandar salvar, por exemplo, esse formulário, ele vai ser enviado, seja esses dados vão ser enviados por um tratamento para salvar num banco de dados ou algo do tipo, o que será submetido não é o texto, e sim o valor, tá? Se você quer que o valor seja o mesmo, é só você repetir aqui, ó. Beleza. Se você não quer que isso aconteça, normalmente você coloca só o valor. Isso é muito comum, por exemplo, onde você tem lá no banco de dados uma tabela, por exemplo, vamos supor que você tem uma tela cadastral, vamos supor que fosse um sistema de uma revenda de carros, onde você tem lá por exemplo, o cadastro do carro, e você tem uma tabela, né, que vai guardar os dados do carro, e tem uma outra tabela onde você armazena os opcionais do carro, né? Então tem vários opcionais pré-cadastrados, aonde quando você vai cadastrar o carro, você vai selecionar lá, por exemplo, qual é o opcional daquele carro. E aí esses options, eles são carregados com informações vindas do banco de dados. E aí normalmente tem a tabela carro e a tabela opcionais, elas têm um relacionamento entre elas, onde carro tem lá o ID do opcional, ok? Beleza. E aqui então, nesse contexto, você aqui, ó, no texto que aparece na interface, você vai ter o nome do opcional, porém na hora de gravar o carro, você quer gravar o código do opcional. Então, nesse caso aqui, no value vai ficar o ID do opcional e não o nome do opcional. O nome do opcional vai ficar na interface. E internamente, num valor gravado, no caso do value, vai ficar o ID do opcional. Então, foi só um exemplo para demonstrar. Ok? Então, aqui, opção 1, 2 e 3. E aqui, vamos supor que fossem os códigos 1, 2 e 3. Beleza. Fazendo isso aí, vamos lá, recarregar aqui. Olha lá, ó, opções. Então, selectzinha, aquela selectzinha onde você pode selecionar a opção que você queira, ok? E aí, sempre por padrão, quando você recarrega a tela, sempre por padrão vem selecionado a primeira opção. Se você quer, por exemplo, que a pessoa obrigue a pessoa, não venha nenhum valor já preenchido, e você obrigue a pessoa lá, né? Que a pessoa tem que selecionar, ela tem que clicar lá e selecionar, você vem e coloca um option como primeira opção aqui, vazio, tá? Vazio. E aí você recarregando aqui, ele vem vazio como primeira opção, e aí a pessoa é obrigada lá a selecionar aquele valor, ok? Beleza. Pessoal, então basicamente é isso aí do select. Aqui, ó, por exemplo, só um atributozinho às vezes é bastante útil. Vamos supor que você também numa tela de edição, a pessoa lá tinha, na hora de cadastrar, ela selecionou a opção 2, e aí você numa tela de edição, quando você manda editar o registro, você já quer que venha a opção 2 marcada, que foi a opção que está pré-cadastrada. Para você fazer isso, você utiliza aqui, ó, que já venha como padrão, né? Não venha como padrão primeiro, e sim alguma outra opção, você usa um atributo aqui chamado selected, tá? O nomezinho selected, ok? E aí, aquela opção que está com o atributo selected, ela já vem selecionada por padrão. Então tá ali, recarreguei a tela e veio 2 ali,
que é o selected como padrão. Se não tiver nenhum selected, é o primeiro que vai vir selecionado, ok? Beleza, o select é só isso aí. Beleza, e aí os próximos elementos são alguns atributos que eu gostaria de destacar para vocês. Olha só, existem alguns atributozinhos utilizados nos campos de formulário HTML, e aí são todos os campos que a gente viu anteriormente, que eles em algumas situações são muito utilizados. Um atributo é o required. O required, ele é um atributo... Opa, Clovinho, fique quietinho aí, rapaz. Tô gravando aula. Beleza, tinha que dar expor no meu cachorro aqui. Então, pessoal, o required, ele é um atributo que quando eu quero que aquele campo seja obrigatório o preenchimento, eu insiro o atributo. Então, vamos lá. Então, olha só. Vamos supor aqui, ó, que eu vou colocar aqui um novo parágrafo e vou colocar um novo input. E aí eu vou utilizar um input submit. O input submit, ele é um botão específico, tá? Ele é igual o input button, porém ele é um botão específico para quando eu clicar nele, esse botão vai ser esse formulário. Como ele está dentro de um form, esse formulário vai ser submetido, ele vai ser enviado para uma outra página para que essa outra página ela receba esses dados e aí eu faço o que eu quiser com esses dados. Por exemplo, vamos supor que eu colocasse o direcionamento para uma página aonde vou salvar isso em um banco de dados, por exemplo. Então aqui o id btn, vou chamar aqui de salvar e name btn salvar. E aqui no value de um botão, o value dele é o que vai escrito lá no botão. Vou botar aqui salvar. Beleza. Então aqui, opa, tá aqui bonitinho. Ok. Então aqui, ó, salvar. O botãozinho, tá vendo que é a mesma coisa do pesquisar aqui. Esse aqui é o pesquisar, um input button ou uma tag button. E esse aqui é o input submit. Beleza. O input submit, ele vai submeter. Se eu quiser submeter para uma página, eu teria que colocar aqui o action, que é um atributo onde eu coloco qual é a página que eu vou submeter. Eu colocaria o nome da página aqui. Como não tem nada, ele vai submeter para a mesma página. Enfim, aqui eu só quero demonstrar o required. Então, beleza. Então, se eu fizer isso aqui, quando eu clico em salvar, ele percebam que ele dá uma piscada aqui que ele recarrega a tela, tá? Ele dá uma recarga, quer ver, ó, vou escrever alguma coisa aqui, ele recarrega a tela, perceberam? Quando eu clico em salvar. Como eu não coloquei nada no action do form, ele acaba submetendo os dados para a mesma página. Beleza. Mas por que eu quero, por que eu fiz isso? Porque agora eu vou colocar aqui, ó, nesse campo observação, o atributo required aqui, ó. Vou vir aqui no campo de observação do text area e vou botar o required. Beleza. Botando o required, olha só, vou recarregar a tela e vou clicar em salvar. Olha o que ele vai mostrar aqui, ó. Preencha este campo. Ele não recarregou a tela. Ele deu aqui, ó, que a mensagem que é para mim preencher este campo. Isto é, ele está vazio e quando eu utilizei o required, eu tornei esse text area, esse campo de formulário, obrigatório. Então eu só consigo fazer alguma submissão se eu tiver alguma coisa escrita, isto é, aquele campo tiver algum valor. Em qualquer um desses campos aqui eu posso fazer a mesma coisa. Se eu utilizar a palavrinha required, em qualquer um dos campos que a gente demonstrou aqui, ele vai tornar aquele campo obrigatório. Então, quando eu for submeter esse formulário, ele vai verificar se esses campos required possuem algum valor. Se não tiver, ele não deixa o formulário ser submetido e vai dar uma mensagenzinha lá para o usuário falando que você tem que preencher com alguma informação. Então, aí é o atributo required que você pode usar em qualquer um dos campos. Aqui no select também, se eu colocar ele required aqui, se eu tiver essa primeira opção marcada, ele não vai deixar eu submeter. Quer ver? Vamos testar aqui. Então, eu coloco required no select, ok? E aí vou recarregar aqui.
Se eu tentar salvar, ele vai dar a mensagem na observação, vou preencher. Se eu tentar salvar de novo, vai lá, ele dá a mensagem aqui para o select. Olha lá, selecione o item da lista. E aí, se eu selecionar, salvei, beleza, deixou submeter, beleza? O próximo aqui é o read only e o disable. Então, vamos lá. O read only e o disable, vou utilizar aqui o nome completo para fazer a demonstração. Eles são basicamente a mesma coisa, porém, eles têm uma diferença. Vou botar aqui o read only, beleza. Então, só um nomezinho ali sem nenhum valor, read only, ok. Vamos ver aqui, recarregando, o read only, percebe aqui que aparentemente o campo não fez nada, né? Porém, se eu tentar digitar alguma coisa no nome, o read only, como o próprio nome já diz, né, somente leitura, ele não deixa eu digitar nada, ok? A mesma coisa, por exemplo, do disable. O disable, salvei aqui, recarreguei a tela. Percebam que até tem uma diferença aqui no nome completo agora, no disable, ele aparece com uma cor cinza. No read only, ele tem a mesma aparência, porém ele não deixa eu digitar nada. Aqui no disable, ele não deixa nem eu dar foco, ó. Percebam que ele até fica com aparência por padrão até meio acinzentada, diferente. Enfim, além dessa diferença visual, existe uma diferença também a nível de submissão desse formulário, que o read only, caso eu tenha algum valor, por exemplo, vamos supor que eu tivesse algum valor aqui, ó, fulano da Silva, beleza, vai aparecer lá, ó, fulano da Silva, ele está desabilitado, ok. Quando eu submeter esse formulário, no caso aqui do disable, ele não vai submeter esse valor. Ele não vai enviar esse valor para uma próxima página. Diferentemente do read only. O read only, apesar dele não deixar eu escrever nada aqui, não modificar, ele vai continuar submetendo esse valor que está no campo por uma próxima página, ok? Então existe tanto a diferença visual quanto também a diferença de submeter ou não o valor. Aí depende do contexto que você esteja querendo, tá bom, pessoal? Então, é isso aí que eu gostaria de falar para vocês. A gente termina aqui a nossa série sobre formulários HTML e aí a gente vai ter outras oportunidades para falar sobre outros assuntos. Tem muita coisa aí na área de desenvolvimento web aonde a gente poderia abordar. A gente se vê nas próximas séries e nos próximos conteúdos. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima.